Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Edilza Nunes, especialista em consórcios aqui na Start Investimentos. Hoje eu vou falar para você, investidor, quais são as taxas que incidem em um contrato de consórcio, como analisá-las e o impacto dessas taxas dentro de um planejamento financeiro. É comum a gente escutar, algumas pessoas me perguntam e falam: Edilza, consórcio não presta porque tem taxa. Ou então, por que eu vou pagar uma taxa em um consórcio se eu posso comprar à vista? A reflexão que eu quero trazer aqui é como que deve ser analisada essa taxa. Não a taxa por si só, e sim qual o retorno desse negócio, desse contrato no meu planejamento financeiro. Ok? Então, inicialmente, vamos esclarecer quais são essas taxas, né? Conhecê-las. Num contrato de consórcio, tem basicamente três taxas. A taxa administrativa, a de adesão é digamos assim, é uma subdivisão da taxa administrativa, eu já explico. Fundo de reserva e seguros. Então, quando você adquirir um contrato de consórcio, são essas as principais taxas que vão incidir no teu contrato. O que é a taxa administrativa? A taxa administrativa é o que a administradora cobra para organizar e gerir o grupo, né? Gerir os recursos do grupo, fazer toda a administração. Taxa de adesão, algumas empresas de consórcio, algumas administradoras, antecipam uma parte dessa taxa nos primeiros meses, pode ser nos 12 primeiros meses, nos 4 primeiros meses. Então, eles fazem uma antecipação de um percentual da taxa de administração. Então, ela está contida na taxa de administração, só que cobrado um percentual antecipadamente, ok? A outra taxa que incide no contrato de consórcio é o fundo de reserva. O que é isso? Como o nome já indica, é uma reserva, é um recurso que a administradora utiliza para cobrir eventuais imprevistos. Por exemplo, executar a garantia de um contrato inadimplente. Isso tem custos de honorários, cartórios, então a administradora usa esse fundo de reserva para isso. É só que tem uma diferença da taxa de administração. O fundo de reserva, no final do grupo, no final do prazo, o saldo deste fundo de reserva é rateado, devolvido entre os cotistas que ficaram até o final do plano. Ou seja, uma parte desse recurso, 100% dele, ou uma boa parte, volta no final. Então, é comum, no final de um grupo de consórcio, você ter um valor para receber. E a outra taxa são os seguros. O seguro, nem toda administradora obriga você a fazer um contrato de consórcio com seguro, né? Embora eu acho que é muito importante ter o seguro pela própria saúde do grupo, né? Então, como que funciona? Esse seguro, ele visa cobrir o saldo devedor, quitar o saldo devedor no caso de falecimento do consorciado. Ou seja, o seguro quita o saldo devedor e libera a garantia, o bem, para os herdeiros. E a outra situação, caso o consorciado ainda não tenha sido contemplado, ainda não estava com o bem e veio a falecer, o seguro tem algumas situações que, a depender do contrato da administradora, tudo que o consorciado pagou até aquele momento será devolvido aos beneficiários, corrigido, né, até o momento, e outras administradoras, além disso, quita o saldo devedor também e libera o valor da carta de crédito para os herdeiros, né? Então, é importante, na hora de contratar, entender como funciona o seguro daquela administradora. E, repito, é uma cobrança opcional. Você pode fazer ou não com seguro, a depender da administradora. Então, são essas taxas que incidem. Um fato importante, as taxas de um consórcio, elas incidem sobre o valor do crédito, né? E são taxas de juros simples. Diferente do financiamento, quanto mais tempo você financia, mais juros você paga. No consórcio, não. O consórcio, a taxa incide sobre o valor do crédito e é dividido pelo prazo ali da tua prestação, teu saldo devedor. Então, ao contrário do financiamento, quanto mais tempo você tiver para pagar o consórcio, mais barato vai ficar essa operação. Dito isto, vamos analisar, né? O que é bom, por exemplo, como eu falei no início, o consórcio não presta porque tem taxa.
Como que a gente analisa isso? Você que faz investimentos, o que você prefere? É colocar seus recursos num investimento que cobra taxa, fundos imobiliários, por exemplo, fundos de renda fixa que cobram taxas, mas te dão um retorno, uma rentabilidade de 13% ao ano, por exemplo, no cenário atual? Ou você prefere deixar o seu dinheiro na poupança, que não cobra taxa, e te dá um rendimento aí de 6%, 7% ao ano, no máximo, a depender da taxa Selic, né? Então, assim, o fato de cobrar a taxa não vai tornar o produto, o consórcio, o investimento bom ou ruim, né? Tem que se analisar o retorno do negócio. O que essa taxa de X% em um contrato de consórcio vai impulsionar os meus investimentos? A outra situação, mas eu posso comprar à vista. Por que eu vou pagar uma taxa de administração, um fundo de reserva, se eu tenho recurso para comprar à vista? Aí você tem que analisar, fazer conta, quais os benefícios que você tem tendo esse dinheiro aplicado, se você vai retirar esse recurso para comprar um bem, imobilizar esse bem e perder uma rentabilidade. Quanto que eu vou estar pagando de taxa para adquirir esse mesmo bem através de um consórcio? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês analisarem comigo. Uma carta de crédito, por exemplo, digamos que você vai comprar um imóvel, este imóvel custa R$500 mil. E você vai fazer um consórcio cujo prazo são 12 meses. Normalmente um consórcio tem nessa faixa de 16 anos, né? Bem menos que o financiamento. Uma taxa total, aqui eu já somei a administração com fundo de reserva, de 18%, e aí lembrando, gente, não é 18% ao mês, 18% ao ano, é 18% em 200 meses. Isso equivale a uma taxa de 0,09% ao mês, 1% ao ano, 1,08%. Então, como funciona? Se eu estou contratando 500 mil, 18% de 500 mil, o custo desse consórcio vai ser, para mim, R$90 mil. Eu vou pagar R$90 mil de taxas para adquirir um consórcio de 500 mil, nesse exemplo de uma taxa total de 18%. Então, meu saldo devedor, ao contratar o consórcio, é 590 mil. Divido por 200, que é o prazo, vou ter uma parcela de consórcio de R$ 2.950. Pronto, isso são as taxas que incidem sobre o meu consórcio, rateia durante o prazo, dá o valor da minha parcela. Anualmente tem as correções, com base no índice de correção. Tanto corrige a prestação, lógico que também corrige o crédito, para você não perder o poder de compra. Digamos que esses mesmos 500 mil, eu tenho condição de comprar esse imóvel à vista, mas eu prefiro deixá-lo aplicado, investido. No cenário atual econômico, né, que nós estamos vivendo de taxas de juros, uma rentabilidade de 13% ao ano, nesse valor de 500 mil, é uma rentabilidade bem razoável, bem possível de se conseguir. Isso te daria um retorno de R$65 mil, o que equivale aproximadamente a R$ 5.400 mês. Ou seja, se eu deixar o meu recurso aplicado, eu pago o meu consórcio, R$ 2.950, né, sobre os rendimentos que eu tenho, e ainda me sobra R$ 2.450 para eu reinvestir. Então, o que eu quero trazer com isso aqui? Aqui eu estou pagando 18%, aqui eu tenho uma rentabilidade de 13%, mas eu estou aproveitando o custo de oportunidade, aproveitar um momento em que as taxas estão boas, a rentabilidade boa, e trabalhar o meu dinheiro em meu favor, né? Ganhar com isso. Então, é importante analisar, repito, não somente a taxa e todo um contexto. Aqui eu fiz uma única análise, analisei a taxa incidindo sobre o valor do crédito aplicado no investimento. Mas, além da taxa, quando você for contratar o seu consórcio, é importante ver o grupo, a adimplência desse grupo, a quantidade de contemplação, qual que é o teu objetivo. Você quer comprar um consórcio para, quando ele for contemplado, você vender e ter um retorno financeiro com isso? Então, essa taxa de administração que é cobrada, de repente, vai ser irrisória perante o lucro que você vai ter ao vender uma carta contemplada. Não, eu penso em comprar um imóvel e colocar este imóvel para alugar. Melhor ainda, a partir do aluguel desse imóvel, o inquilino, o valor do aluguel, né, na grande maioria das vezes, óbvio que isso vai depender do local que você vai alugar,
mas o aluguel vai continuar pagando a prestação do teu consórcio. Ou seja, dali da contemplação em diante, tem um terceiro pagando o seu imóvel. Você está aumentando o seu patrimônio com recurso de terceiro. Aquela taxa que você pagou de 18% já foi diluída, já foi paga, e você está tendo um rendimento em cima desse valor, desse imóvel que está investido. Então é isso, sobre taxas, né? Vamos desmistificar que taxa, o fato de ter taxa torna o produto ruim. Então você que está pensando em contratar seu consórcio, agenda agora uma consultoria gratuita conosco, fala com teu assessor e nós vamos desenhar um plano ideal para você. Analisar todos os itens, não somente taxa, mas prazo, disponibilidade, qual que é o teu objetivo a adquirir um consórcio.